Agradecemos a todos que têm estado conosco na palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade, pela Tua presença. Seja conosco nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é Milagres à margem do lago. Fala sobre as ações de Jesus quando estava aqui na forma humana. Mas milagre, né? O que seria um milagre? Milagre é um acontecimento, um ato que vem de origem divina. Apesar que existem milagres verdadeiros e milagres falsos. Nós vamos entender que Satanás também consegue simular milagres. E esses milagres não existe poder divino, mas ele consegue efetuar também milagres. Marcos 5, verso 19 diz assim: Jesus, porém, não o permitiu. Isso aqui conta a história do endemoniado de Gadareno. Ele foi curado e ele queria seguir Jesus. Jesus disse que não o permitiu. Ao contrário, ordenou. Nosso Senhor Jesus ordena e nós temos que aprender a obedecer quando ele ordena. Vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão. Compaixão é um ato, né, de misericórdia. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre o que o Senhor Jesus fez. Provérbio 16, 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desejos. Ser divino permite, né, e fez todas as coisas para atender seus próprios desejos. E é o desejo do bem e salvação da humanidade. Um deles. Diz que até o ímpio ele serve para o dia do mal. Uma pessoa que se torna ímpio, em algum momento ele vai ser usado como justiça, como padrão de justiça de Deus. Nós vamos vendo o faraó, né, que rejeitou a Deus. Né? Vimos vários outros também ao longo da Bíblia que rejeitaram a Deus e que chegaram em algum momento, eles tiveram que testemunhar da glória de Deus. Isaías 53, 5 e 6 diz que Jesus, né, foi ferido por causa das nossas transgressões. Apesar que tem algumas pessoas dizendo que não fala de Jesus. Mas a vida de Jesus cumpre tudo que está revelado aqui na profecia. Diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que ele sofreu tanto, né, humano. Pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e nem andamos ainda. Cada um se desviava pelo seu caminho. É o que acontece. Eu, na minha vida, estou desviando. Toda hora tem um desvio. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E nós não íamos suportar. E aqui também diz o que o Senhor fez por mim e por você. Deus fez, em Gênesis 1,16, diz: Deus fez 2 grandes luminares. A verdade, meus amigos, é muito importante. Está dizendo na Bíblia que Deus fez 2 grandes luzeiros ou luminares. Um luminar para governar o dia, é o sol. Porque é ensinado, né, na academia, nas ciências, né, ensina que a lua não tem luz própria. A Bíblia diz que tem, Deus criou a lua com luz própria, que é chamado luminar menor para governar a noite. Também fez as estrelas. Então, se nós estamos sendo enganados nas coisas básicas, imagina as grandes coisas. Tem coisas sérias, meus irmãos, que nós não percebemos que estamos sendo enganados. Marcos 10, de 6 a 9 diz: porém, desde o princípio da criação, Jesus fala também. Outro engano grande que foi estabelecido agora, né? Com ideologias, né? Deus os fez macho e fêmea. Já estão dizendo que existe mais de 100 gêneros. E ainda querendo ensinar para as crianças. Meu Deus. E a Bíblia de Deus assim, Jesus diz: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe. Esse é o caminho. Casamento. E unir-se-á sua mulher. E serão os dois uma só carne. Hoje já está comprovado, né? Por parte da ciência, pesquisa de forma séria, mostra que quando as duas pessoas se unem, homem e mulher, o DNA deles, né, eles se entrelaçam. Né? E assim não serão 2 mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa. O princípio do casamento é esse. Deus ajuntou, não separa. Mas quantos enganos hoje estão sendo ensinados?
Aqui Eclesiastes 7,3 diz: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Outra coisa, o equilíbrio, né? Se Deus vê na natureza algo que é diferente do padrão, ou das que as pessoas pensam que seria o melhor, Deus fez assim. Nós não vamos ter condição de mudar isso, porque faz parte do propósito de Deus que aquilo exista daquela forma. Então temos que aprender a mudar aquilo que pode ser mudado, mas aquilo que não pode ser mudado, nós temos que aceitar, entender e sermos sábios. Jesus mostra aqui em Marcos 4:35-41 algo do poder divino. Naquele dia, né, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então, Jesus estava com muita gente. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. A situação começou a ficar crítica. Jesus estava no barco, os discípulos eram bons navegantes, mas a coisa começou a complicar. O barco estava se enchendo. E Jesus estava onde? Na polpa, dormindo sobre uma almofada. Estava cansado. Despertaram dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. Então, às vezes, a gente está do lado de Jesus, né? E esquece que Jesus é o ser divino. Esse é o problema. E ele, despertando, repreendeu o vento. Imagina, prendeu o vento. E disse ao mar, imagina, disse ao mar: cala-te, aquieta. E o que aconteceu? Obedeceram. A natureza obedece a voz de Jesus, a ordem que ele dá. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Por isso que onde está Jesus, meus irmãos? E ele disse para nós: se aquieta, né? Nós nos aquietemos. Descansemos no Senhor. E disse: porque sois tímidos. No original fala deilos. Deilos é medroso, é o melhor medroso. O que é medroso? O tímido, às vezes, confundido com temperamento, né? Ainda não tendes fé? Fé em quem? Em Jesus. Não confia em mim ainda? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Que coisa maravilhosa. Então, para aprofundar, em Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Abraão, Deus falando, perante aquele no qual creu, a saber, quem? Deus. Quem é Deus? O Deus é o qual vivifica os mortos, dá vida aos mortos. Chama as coisas que não são como se já se. Meu irmão, isso aqui para mim é ciência pura, profunda, e se explica o universo, meus irmãos. Essa frase. Jesus, Deus chama as coisas que não são como já se fossem. E quando ele fala isso, isso passa a existir. Haja luz e ouve. Oh, glória. Então, se Deus disser que seus pecados são perdoados, foram perdoados a partir de agora. Se Deus disser que não temas, eu estou contigo, você vai vencer, você vai vencer. O único problema é o quê? Não tendes fé? O que Deus fala. Jó 37:23, Jó alcançou sabedoria e entendeu isso. Diz: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Nunca nós iremos alcançar a Deus, nem na eternidade. Ele é Deus. Grande é em poder, meus irmãos. Nós vamos nos maravilhar na presença dele. Porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza e justiça. Deus é justo. Jó 42:2 diz assim: bem sei eu que tudo podes. Eu também estou alcançando essa compreensão. Deus pode tudo. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse Deus? É Jesus. O visível que nós vemos é Jesus. Deus o Pai, a Bíblia diz, ninguém viu. Aqui diz em Atos 17:26-27, um dos propósitos de Deus. E de um só fez toda a geração de homens. Jesus. Para quê? Para habitar sobre toda a face da terra. Quando eu li isso aqui, eu disse: meu Deus do céu. Determinando os tempos já dantes ordenando. Onde você está morando hoje?
Deus tem um propósito para você estar morando aí nesse lugar. Você mora hoje. Determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, até onde você vai morar. Deus já tem um propósito para isso. Para que buscasse ao Senhor. Então, o propósito de Deus é que você seja salvo. Não importa onde você esteja indo, a mudança que vai acontecer na sua vida, Deus tem um propósito para que você busque a Ele. Se porventura tateando, mesmo sem perceber, você conseguir encontrar Ele. Ainda que Ele não está longe de cada um de nós, nem de mim, nem de você. Que bênção. Então, meus irmãos, Jesus ouve o sussurro até de um endemoniado. Um endemoniado que fala como um demônio. Os demônios falam por ele, mas Jesus vê o que está na mente. Qual é o desejo verdadeiro daquela pessoa. Se você está nessa situação, clame a Deus em oração, nem que seja em pensamento. O que o endemoniado fez aqui. Marcos 5, de 1 a 7, diz: chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro. Imagina, os demônios gostam de andar nos cemitérios. Um homem com espírito imundo, ou seja, um espírito que fazia mal, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ou seja, ele tem poder físico e força. Eu tive experiências já. Minha família, minha tia era chefe de terreiro, e eu consegui perceber situações de pessoas que aparentemente não tinham poder, mas no momento que estavam possuídos, né, por um espírito, eles tinham muito poder. E diz aqui que nem as cadeias o podia prender eles, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, imagina. Isso ainda acontece hoje. E os grilhões em migalhas e ninguém podia amansar. Então, isso acontece ainda hoje. Os demônios existem, continuam existindo. E continua possuindo as pessoas. Às vezes a força, às vezes a pessoa faz um pacto, infelizmente. E andava sempre de dia e de noite esse demônio, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferindo essa pessoa com pedras. Né? Eles tendem, né, a levar a pessoa ao sofrimento. Alguns eles tentam ter a pessoa se suicidar, né, se ferir, né? A pessoa passar por muitas dificuldades. Diz que quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Mas aí o demônio percebeu que estava na presença do ser divino. Correu e adorou. Até os demônios obedecem, porque ele é o ser divino. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabem quem é Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então Deus não escolhe por eles. Jesus não escolhe o caminho que eles querem seguir. Mas quando Jesus dá uma ordem, eles vão ter que obedecer. E Jesus dizia o quê? Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: legião. Legião é uma quantidade enorme de demônios que tinha na pessoa. Não era só um. Porque somos muitos. Ou seja, a pessoa pode estar completamente possuída, que não tem mais nem controle sobre si. Meu Deus. Se você está numa situação parecida com essa, rogue a Deus em pensamento para ser liberto. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Então eles querem estar ocupando algum lugar, ou corpo de pessoas ou corpo de animais, como diz aqui. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. Então os demônios podem entrar nos animais? Podem. Segundo a Bíblia, pode. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Você vê que a primeira tentação foi Satanás tomando controle de uma serpente para enganar Eva. E Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Mas graças a Deus aqui, a serpente aceitou ser possuída por Satanás. Aqui os porcos não aceitaram, não. Então, de alguma maneira, os porcos têm os animais podem resistir, mesmo que morram. Né? E a manada se precipitou num despenhadeiro no mar, eram quase 2.000 se afogaram. Então, mostra que nós também podemos resistir. Mostra também que nós podemos vencer. Jesus, a Bíblia fala em 1 Coríntios
10, 21, né? E nós, meus irmãos, não podemos beber o cálice do Senhor, ou seja, participar da Santa Ceia, lava-pés, e também o cálice dos demônios. Como é que você faz isso? Sabe como? Você não pode participar das festas que são dedicadas aos ídolos, aos falsos deuses, aos falsos santos. Nós vemos no Brasil várias, como São João, né? Várias festas são dedicadas a seres, né? Eles dizem que são santos. Nós não podemos participar disso. Nem na festa, nem no momento de comer. Não podeis ser participante da mesa, sabe, Deus falando comida, do Senhor e da mesa dos demônios. E infelizmente, meus irmãos, tem pessoas religiosas, cristãs, ainda fazendo parte dessas cerimônias. Você não pode fazer parte, não deve fazer parte. Você está comungando com os demônios. Você está permitindo que eles passem a controlar a tua vida. E a Bíblia diz que esses demônios, tem demônios que são tão terríveis que Deus colocou eles sob prisões. Alguns estão soltos, agindo, mas outros estão em prisões. Ó. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez fez sob isto. Né? Está lá em Judas 1, de 5 a 8. E havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Então os que não creram serão destruídos do mesmo jeito. Não vão entrar em Canaã celestial. Diz que aos anjos que não guardaram o seu principado, na palavra original, principado é Arqué. Tem até um canal, né, do YouTube chamado Arqué, que significa princípio, origem. Então, eles não guardaram a sua origem, os seus princípios, porque eles foram criados, mas deixaram a sua própria habitação. A palavra aqui, habitação, é oiketerion. Oiketerion é morada, corpo das moradas. Ou seja, de alguma maneira, eles mexeram, eles fizeram alguma alteração no corpo que eles tinham. Que eles deixaram a sua própria habitação. E Deus fez o que com eles? Reservou eles na escuridão, em prisões eternas. E aqui eternas, né? De eterno depende, né? Quando fala que é eterno em relação a Deus, é eterno mesmo, para sempre. Quando é eterno entre duas pessoas, seres humanos que morrem, é até enquanto esteja vivo. Dos anjos também, da mesma forma, que os anjos não são eternos. Então, aidos, aqui a palavra, é duradouro, mais correto. Então, em prisões duradouras. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 20 que de uma vez eles vão ser soltos e vão ser depois destruídos. Está lá em Apocalipse 20. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 20 diz que Satanás vai ser solto dessa prisão, né? E junto com os demônios. Né? Aqui, ó. Satanás, acabando-se os 1000 anos, ou seja, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, serão 1000 anos. Então, acabando esses 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E os demônios também. E ele vai sair enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Quem são eles? São aqueles que rejeitaram a salvação. A Bíblia chama eles de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar eles para batalha, uma grande batalha. E diz que eles subiram sobre a largura da terra, cercaram a cidade de Jerusalém, que é o arraial do santo, a cidade amada, e Deus encerra aqui a segunda morte. Deus seu fogo dos céus devorou. A Bíblia fala aqui, né? Que verso 14, que esse é o lago de fogo, que é a segunda morte. Né? E quem não vai fazer parte desse lago de fogo? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Vai participar da segunda morte. Que é a morte eterna. Mas essa morte eterna, todos nós já merecíamos. Bastava nascer, porque nós somos pecadores. Então Jesus encontra um meio, né, de nos resgatar. O que não aceita o resgate, infelizmente, vai morrer a morte eterna. Então diz aqui que os anjos, os demônios, estão reservados em prisões duradouras até o juízo daquele grande dia, até eles serem julgados também, serem condenados. Eles também serão destruídos. Diz que assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo entregue a fornicação com aqueles, então aqui quando fala assim, é uma relação a algo que foi dito antes do que os anjos fizeram. Então, a Bíblia diz que anjos, né, está lá em Gênesis 6, tiveram filhos, né, com mulheres. Alguns dizem que não são anjos, né? Então fica estranho aqui, né? Porque a Bíblia fala, né? Aqui havia naquela terra, né? Gênesis 6:4, gigantes na terra também depois, quando os filhos dos homens, esse filho de Deus aqui, né?
a mesma palavra de anjos, o nefilins, entraram até tiveram relação com as filhas dos homens, e deram a gerar os filhos, e estes eram valentes, que houve na antiguidade, homens de grande fama. Então alguns dizem, não, mas a Bíblia diz que anjo não tem sexo. Sim, mas anjo em que forma? Anjo pode assumir forma humana? Pode. E é só você pegar um exemplo, né? De anjos junto com Jesus foram se encontrar, né, com Abraão. Né? Abraão está lá em Gênesis, né, 18 ou 17, deixa eu olhar aqui. 18, ó. Diz que Abraão estava em Manre. Depois apareceu o Senhor nos canvalais de Manre, e estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, levantou seus olhos e olhei, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo, correu na porta da tenda. Um deles aqui, você sabe depois que é Jesus, que encontra com Abraão. No capítulo 19 fala que esses outros 2 eram anjos. Tá vendo? 19 diz aqui, ó. Vieram 2 anjos a Sodoma e Gomorra à tarde. E estava lá assentado à porta de Sodoma. Então ele estava em forma humana. Então anjo em forma humana pode ter relações? Eu acho que pode. Pela Bíblia aqui diz que assim como Sodoma e Gomorra, ó, e a cidade circunvizinha, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, indo após outra carne, ou seja, homens queriam ter relações com homens, e lá com anjos, eles achavam que eram homens. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A palavra aqui é aionios. Aionios é eterno, duradouro, novamente duradouro. Né? E vai ser o fogo eterno porque vai ser para sempre as consequências. A morte será a morte eterna. Contudo, diz que esses também, né, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Ou seja, tem alguma coisa a ver com o corpo. Eles fazem no corpo. E rejeitam a dominação e vituperam a dignidade. Então eles se contaminam. A Bíblia diz que há contaminação quando o homem deixa de ter relação natural com a mulher. E vice-versa. Isso está explicado aqui em Romanos 1, 24 e 27. Ó. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Concupiscência que é maus desejos. E Satanás trabalha nesses maus desejos. A imundícia para desonrar seus corpos de si. Tá vendo? Contaminar e desonrar os corpos é a mesma coisa. Pois mudar a verdade de Deus em mentira. Ou seja, quem é Deus, né? Como é que Deus salva a humanidade? Ou seja, começaram a mentir em relação a Deus. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, honram-se mais o que as pessoas falam do que Deus fala. E nosso Deus é o quê? O Criador bendito eterno. Diz aqui, por isso Deus os abandonou. Quando é que você é abandonado? Quando o Espírito Santo está trabalhando em você e você vai rejeitando, chega a um ponto que você não aceita mais a voz do Espírito Santo. Você é o quê? Abandonado. Abandonado o quê? As paixões infames que Satanás trabalha. Os maus desejos. E domina e controla o mundo. Porque diz aqui, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Qual que o uso natural é esse? Aqui explica. No contrário à natureza. Que uso é esse contrário à natureza? Aqui explica. Semelhantemente, os homens, deixando o quê? O que é o uso natural? Da mulher. O homem se une à mulher. E mulher se une o quê? Ao homem. Se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens. Alguns da fala nem está escrito. Está escrito aqui, de forma clara. Cometendo o quê? Torpeza, fazendo mal a si mesmo. Recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu Deus. Então, salvação está relacionada com a nossa identidade. Ser homem ou ser mulher. Preste atenção. Alguns pensam que isso é questão cultural ou questão genética. Não, não. A questão aqui é espiritual. Sempre foi e sempre será espiritual. Deus criou homem e mulher como seres espirituais. Só que as pessoas confundem espírito com o quê? Com o modelo grego-romano. Espírito é separado do corpo. Não, Deus fala que nós somos espírito, assim como Deus é espírito. Mas o espírito tem corpo? Tem. O espírito tem corpo. Nós somos um corpo, um espírito, um corpo. E o meu espírito não é separado. Eu sou, a Bíblia diz, alma vivente. Está lá em Gênesis 2. Então, aqui mostra claramente Jesus
trabalhando e mostrando que para curar a espírito tem que curar a mente, tem que curar o corpo e mente. Marcos 5, 22, 30 diz que e eis que chegou um dos principais da sinagoga, quem era Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Então, quando a nossa situação está crítica demais, temos que lembrar que clamar a Jesus, como Jairo fez. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia. Ele achou que a solução era essa, né? Quando a gente vê as coisas acontecendo, Deus fazendo alguma coisa, a gente acha que é sempre daquela maneira. Não. Deus pode tratar contigo de forma totalmente diferente para te salvar. E foi com ele e seguia uma grande multidão que eu apertava, né, Jesus? Isso foi com ele. E certa mulher que havia de 12 anos tinha um fluxo de sangue. Jesus sabia que essa mulher estava ali. O Espírito de Deus conduzia Jesus. Naquela época e hoje também. E que havia padecido com muito dos médicos. Então, quantas vezes você está gastando dinheiro há anos e anos em tratamentos? Eu gasto dinheiro anos e anos. Mas sei que Deus pode me curar, se Ele quiser decidir. Qual for o propósito dele. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vida. Mente dela já tinha tomado a decisão. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, será. Como? Não importa. Essa é a maneira que eu acho que Deus vai atuar na minha vida. E deixa com ele. Ele é quem decide. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, imagina. Logo. E sentiu que seu corpo já estava curado daquele mal. Que glória. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, no original, essa palavra não é boa, virtude. A original é dunamis, é poder inerente. Ou seja, poder saiu de Jesus. Que poder? Parte do poder divino. Jesus, sendo humano, continua sendo o quê? Divino. Por isso que ele disse: quem me tocou? Senti de mim saindo poder. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E aí diz que estava ele ainda falando quando chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram, né? A sua filha está morta já. Porque enfadas mais o mestre, né? Às vezes a gente vê a situação já está perdida. Já perdeu a casa, já perdeu o emprego, às vezes perdeu a mulher, perdeu o marido, os filhos abandonou, né? A situação está crítica. A doença tomou de conta. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Mesmo que a gente morra mesmo. Jesus nos dá uma grande promessa, nós vamos ver daqui a pouco. E não permitiu que alguém o seguisse, né? A não ser Pedro, Tiago e João, porque às vezes tem gente que não tem fé e só vai atrapalhar. Quem tem fé, segue Jesus. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu alvoroço, e os que choravam muito pranteavam. E então, dizendo: por que vos alvoroçais e chorais? Às vezes a gente, né, olha para Jesus só como humano, né? Ainda hoje. Um coleguinha, um parceiro. Aí faz programas, né? Botando Jesus como fosse um parceiro, né? Um Jesus moderno. Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus é Deus. A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Porém, ele fez o pessoal sair. Tomou consigo o pai e mãe da menina, que com eles estavam, né? E entrou com a menina, estava deitada. O que ele fez? Ele impõe as mãos? Não, ele só falou: Talita cama. E traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E o que vocês acham que aconteceu? A menina levantou. Então Deus pode fazer você se levantar agora, se você tiver fé. João 5, 24 e 25 diz que Deus vai fazer a gente também levantar do sepulcro. Lembra que eu falei? Mesmo morto, mesmo que dê tudo errado, você morra, e você morrer na fé, você vai ser ressuscitado. É o que Jesus fala. João 5, 24 e 25, na verdade, vos digo: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Imagina? Tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Por quê? Porque a gente vai ser julgado, mas não condenado. Ele não vai ser condenado, porque Jesus vai dizer: eu morri por ele, está salvo. Mas passou da morte para a vida. O meu nome permanecendo no livro da vida,
nós não somos lançados na lago de fogo e enxofre. Como é que ele permanece? Jesus disse, se você perseverar até o fim, você será salvo. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E que ouvirem, viverão. Aí tem um morto que está vivo, né? E não ouve, que não entende, não aceita Jesus. Esse vai morrer para sempre. Mas os mortos que aceitaram Jesus vai viver. E os mortos que estão vivos também e ouvem, esses também vão viver. E Jesus fala em João 5, 28, 29. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos que estão onde? No sepulcro ouvirão sua voz. Sepulcro aqui não é o lugar onde você é enterrado, né? No cemitério. Sepulcro significa onde você morreu, onde seus restos mortais estão espalhados. Pode estar espalhado no ar, pode estar espalhado dentro d'água, não importa. Você está no sepulcro. Significa que você está morto. E os que fizeram bem, diz aqui, sairão para a ressurreição da vida. Né? Mas tem outro grupo, os que fizeram mal. O que fizer mal? É aquele que não aceita Jesus. Está fazendo mal. Para a ressurreição de quê? Da condenação. Aqui fala em 1 Coríntios 15, 50 a 54, diz, e agora eu vos digo, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a corrupção. Deus vai nos dar uma nova carne, uma nova natureza, uma nova forma. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, que nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Novamente, transformado, irmão, é algo somente do poder divino. Não haja luz e houve luz. Mar, aquieta-te. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta vai soar e os mortos vão estar. Quem mostra isso? Os mortos no Senhor, a ressurreição da vida. E nós seremos transformados. Quem? Aqueles que estiverem vivos. Quem são esses vivos? Aqueles que aceitaram Jesus e continuam vivos. Porém, convém que isto que é corruptível se reviste de incorruptibilidade. Nós não teremos mais morte. O que é mortal se reviste o que? Da imortalidade. Que bênção. E quando isto que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, tragada foi a morte. Deus não gosta de morte, não. Deus impôs a morte como consequência do pecado, mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas a morte vai ser necessária para os ímpios, porque senão eles continuariam com a mesma natureza má. Diz aqui Daniel 2, 12, 2 diz, muitos dos que dormem no pé da terra ressurgirão, tá vendo? Deus tinha revelado Daniel, e Deus explica, né? Em Coríntios, a Paulo os detalhes. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que vão ressuscitar o quê? Na terceira vinda de Jesus. Esses aí, a condenação. Então, meus irmãos, temos que estar, né? Aqui nos fala novamente outra história. Marcos 6, 34, 38. Jesus saindo viu uma grande multidão que teve compaixão deles, que eram como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, todos nós somos ovelhas. Mas Deus está nos buscando, que Ele é o verdadeiro pastor. E começou a ensinar essas pessoas muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, mas a gente está tão preocupado, né, ajudar a igreja, fazer as coisas, o trabalho. Eu fico preocupado assim também. Mas quem é que é o dono da igreja? É Deus, é Jesus. Ele que vai conduzir tudo. Dizer que lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede esse povo, porque vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si. Porque não tem o que comer. A gente vê só os problemas, né, na igreja. A gente que se afasta da igreja, porque a igreja só tem problema. Mas é o único lugar que Deus colocou para salvar as pessoas. E eu não estou falando de igreja de denominação, não. E sim igreja, aquelas que seguem a Bíblia. A igreja que segue a Bíblia. São aqueles que seguem a Bíblia. E aqui diz, ele, porém, respondendo, lhe disse, dai-vos de vós de comer. Jesus dá ordem assim para a gente acha. Jesus está dando ordem para eu fazer algo. Para mim é impossível. Né? E disse, né? Eles,
Iremos nós, comparemos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? Às vezes a gente só vê impossibilidade mesmo. E é real aquela impossibilidade. Jesus disse, quanto pães tem? Então Jesus já tem a solução para mim e para você. Ele pega aquilo que a gente tem, mesmo pouco, e transforma. E de ver. E sabendo ele, disse, 5 pães e 2 peixes. Era o menino que tinha, né? Então, às vezes a gente não tem nada, a oferta é pouca, né? Os dízimos quase não são dados, né? De maneira correta. Mas Jesus desordenou que fizesse assentar todos, né? E ranchos, né? E sob a erva verde. Jesus disse, fica calmo, tranquilo. Sabe o quê? Quem é Jesus? Salmo 33:8 diz, é o mesmo que disse, tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque Deus falou e foi feito. Mandou e logo apareceu, isso é Jesus. Sim. Jesus fala e a coisa é feita. Ele manda e a coisa aparece, meus irmãos. O quê? Ah, com 5 pães e 2 peixes. Ele fez alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Jesus também disse aqui que as pessoas estavam discutindo quem é Jesus e tal. Jesus, olha, preste atenção. Disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão, que vocês acham tão importante, Abraão existisse, eu sou, que eu sou em mim, aquele que existe, aquele que é o ser eterno. Eu sou o que sou. E falo, se revelou a Moisés. É Jesus. Então o que Jesus fez? Tomando 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos para o céu, abençoou e partiu. É isso. Né? E deu ao seu discípulo para que pudessem diante deles. Né? E foi dando. Repartiu os 2 peixes por todos. E o que aconteceu? Um tempo, todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e peixe. Meu Deus do céu. Nosso Senhor. Mas isso é o mais importante? Não é a comida, não. As pessoas comeram e depois morreram. O principal é você aceitar Jesus como Deus e teu Senhor da tua vida. Porque Ele é o quê? O alfa e o ômega. O princípio e o fim. E Ele mesmo diz em Apocalipse 12, eu sou o alfa, o princípio. Eu sou o ômega, eu sou o fim. Diz o Senhor, quem é Ele? Aquele que é Senhor. Era Senhor e há de vir como Senhor, o Todo-Poderoso. Que bênção. Não fique confundindo Jesus com um coleguinha, não, meu irmão, ou minha irmã. Não fique confundindo Jesus com um amiguinho, um parceiro. Jesus é Deus. Jesus é o ser divino. Hebreus 3:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meus irmãos. Isso é característica do ser divino. Colossenses 2:8-10 diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Hoje está no TikTok aí uns caras doutorado, né, em religião, em cristianismo, e dizendo que Jesus não está nas profecias, Jesus não está escrito, não está revelado, e aquilo ali não trata de Jesus. Ou seja, a pessoa desviando as pessoas de Jesus, usando a Bíblia para desviar as pessoas da verdade. Meu Deus do céu. E aqui diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ou seja, ele usa argumento, pega uma passagem, um termo, né, que foi traduzido para deturpar, dizer que Jesus não está na Bíblia. Jesus está na Bíblia desde Gênesis mesmo, até o Apocalipse. Não seguindo a tradição de homens. Não siga homens. Leia a Bíblia e creia na Bíblia, meu irmão e minha irmã. Segundo os rudimentos do mundo, segundo as estratégias das trevas, não segundo Cristo. Porque quem é Cristo? Nem Jesus Cristo habita corporalmente, meus irmãos, num corpo, toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude aqui é pleroma, é completo, cheio. Jesus é o ser divino por completo. Estás perfeito neles, que é a cabeça de todo o principado e potestade. O principado aqui é poder, ele é a cabeça. Vendo que os demônios, mesmo fazendo as coisas erradas, quando Jesus dá a ordem, tem que obedecer. Aqui nos diz, para concluirmos, em Filipenses 2:3-11, nada façais por contenda, ou seja, por briga, interesse, inveja, ou por vanglória, exaltação própria, mas por humildade.
Isso é difícil, né? Eu luto cada dia para aprender isso aqui. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu Deus. Jesus fez isso, fez. Jesus considerou você superior a ele no grau de importância. Ele preferiu morrer e dar vida para você. Não atente cada um para o que é propriamente seu. O que é de Jesus? Tudo. Mas cada qual para também o que é dos outros. O que é dos outros? O que é meu? Nada. Até eu pertenço a Jesus. Mas Jesus se preocupou comigo e com você. De sorte que haja em vós, meus irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento que é sentimento mesmo. Emoção. E sendo no original fala o parcho significa o quê? Começando, surgindo, ser. Ou seja, sendo em forma de morfe. Morfe significa o quê? Ó, aparência. Na forma, aparência externa de Deus. Você está dizendo que Jesus, sendo Deus, Jesus é Deus, não teve por usurpação. A tradução usurpação aqui não é tão boa. Aqui é arpagnos. Significa, o mais correto é retido. Ele não teve como retido manter a igualdade com Deus. Ele não colocou na forma humana, ele velou a glória dele e viveu como ser humano. É isso que está dizendo aqui. Mas diz, esvaziou-se a si mesmo. Olha a explicação aqui. Esvaziou a si mesmo. Tomando a forma de servo. Quem que sabe? Ser humano. Fazendo-se o que? Semelhante a nós. Semelhante não é igual, não. Mas Jesus é 100% igual a mim e eu não sou 100% igual a Jesus. Ele é divino. E diz aqui, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente aqui até a morte. Não foi fácil, não. A morte foi de cruz. Por isso também diz a Bíblia que Deus aqui é quem? Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, exaltou soberanamente. Ou seja, mesmo ele se tornando humano, Deus diz, não, você é humano, mas você é divino também. Lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre o que todo o joelho, onde? Os que estão nos céus, os que estão na terra, e parece que tem gente também morando debaixo da terra, porque Deus não mente. Aqui está falando debaixo da terra. Coisa estranha. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ou seja, Curios. Curios é dono, significa dono. Para a glória de quem? De Deus, o Pai. Deus te abençoe, que você não tenha dúvida quem é Jesus. E quando Ele te der uma ordem, obedeça. E Ele tem dado várias ordens. Uma delas é que nós temos que guardar qual dia? O sábado. Por isso eu já desejo a ti um bom fim de semana. Já desejo que tenha um feliz sábado, que começa quando? O pôr do sol da sexta e vá até o pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares, meu irmão e minha irmã. Amém.